Então, vamos continuar com as nossas funções vetoriais, capítulo 13 do nosso livro. Assim, o que nós estamos estudando? Funções vetoriais. Como é que são funções vetoriais? A imagem do mosquitinho voando. Forma uma trajetória. Então, você tem um vetor posição, R de t, e você tem uma trajetória, um caminho ou uma trajetória. É a trajetória de um projétil, é a ideia da física, você estudar a trajetória de um corpo. A trajetória, como é que você estuda a trajetória do corpo? Fazendo a função vetorial dele. A função vetorial é a função R de t. R de t, que tem um x de t i, mais y de t j, mais e de t k. Esta é a função vetorial, a função que te dá um caminho no espaço. Então, o que a gente comentou? Que a gente ia estudar em particular, três tipos de funções, que essa tem que estar bem conhecida, certo? Três tipos de funções nós temos que saber. Uma delas é qual que é? A reta. A reta. Como é que é a equação da reta? Eu dei uma formulazinha que não tem no livro. R de t é ponto final menos ponto inicial vezes o tempo mais ponto inicial. Isto, então, nos dá a equação da reta. A equação da reta que passa por dois pontos. Então, a reta, ela aqui, quando o tempo é 0, você está no ponto inicial. Quando o tempo for 1, esse aqui fica 1, você corta o inicial com esse daqui, você está no ponto final. Então, você tem dois pontos, eu tenho a reta que passa por dois pontos. Aqui, resolve quase todos os problemas de reta com essa formulazinha. Então, a reta a gente já viu no vídeo anterior. Qual é a próxima curva importante? Qual que é a próxima curva importante? O círculo. O círculo é a próxima curva importante. Quer coisa mais importante que o círculo? Oh, meu Deus. Círculo. 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 Entendi? Círculo. Círculo. Isto é a circunferência. Então, para não complicar, eu só vou fazer a circunferência centrada na origem, para não complicar. Então, vamos ver como que é a circunferência centrada na origem. O que é uma circunferência centrada na origem? Está aqui. Circunferência centrada na origem. Vamos supor que ela tem raio R. Raio R. Qual é a equação da circunferência? Vocês já estudaram isso em várias situações. Mas eu vou deduzir aqui de novo, é facílimo. É teorema de Pitágoras. Nada mais simples do que o teorema de Pitágoras. Então, pega um ponto aqui, x, y. Ele está na circunferência. Daqui até aqui vale quanto? R. Aí eu pego e faço um triângulo retângulo. Eu desço aqui 90 graus e aqui. Quanto que vale aqui? X. Quanto que vale aqui? Y. Opa! Triângulo retângulo. Cateto de hipotenusa. Então, você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras, x2, né? Acabou.
essa é a equação. Todo ponto x', y' em cima do círculo satisfaz essa equação. E todo ponto que satisfaz essa equação está em algum lugar do círculo. Pronto. Acabou. Essa é a equação do círculo. Mas nós queremos a equação paramétrica, nós queremos a equação vetorial do círculo. Aí, como é que a gente faz? Como é que eu vou justificar? Onde vocês já viram uma equação parecida com esta? Onde vocês já viram uma equação parecida com esta? Certo? Aqui, muito grande esse círculo. Vamos pensar num círculo de raio 1. Raio 1. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esse é o círculo de raio 1. Vamos lembrar, onde vocês já viram uma equação que fala assim, o quadrado de uma coisa mais o quadrado da outra coisa dá 1? Onde? Na trigonometria. Temos que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. A mesma equação. Então, qual que é a ideia? É que o seno e esse ângulo aqui é qualquer ângulo. Esse ângulo aqui, θ, é qualquer, e pode ser qualquer ângulo. Então, a ideia é esta. A ideia é esta. Qual que é a ideia? R de t é igual. Eu tenho que pôr alguém no I, alguém no J. Quem que eu vou pôr no I? Seno. O ângulo, aqui é θ, mas a gente não usa, não é o tempo. O mosquitinho está andando, você olha no relógio, a posição do mosquitinho. Então, a nossa variável é o tempo. Então, é seno de t mais cosseno de t, j. Esta é a equação vetorial da reta. A equação da reta. Essa é a equação vetorial do círculo. É o círculo expresso como uma função vetorial. É uma função vetorial. Ó, seno t mais cosseno t. Então, à medida que o tempo passa, você está no círculo. Aí, como é que você tem que enxergar isto? Não o t é o tempo, mas como é o seno de t, o t significa o ângulo, ângulo t. Então, o tempo é o ângulo, é como se o tempo fosse o ângulo. Então, o mosquitinho está aqui, você olha no relógio, o relógio, quando você marca o tempo, é o ângulo que o mosquitinho está fazendo. E ele está rodando nesse círculo. Está aí a equação do círculo. Ah, mas aqui está de raio 1. E se for de raio R? R de t. Vamos mudar aquele R minúsculo, vamos chamar o raio de R grande, porque pode confundir com esse R aqui. Então, se você quer um raio R, basta se multiplicar o seno pelo R, I, mais R cosseno t, J. Vamos ver se deu certo? O quadrado desse mais o quadrado desse tem que dar quanto? R ao quadrado. Então, dá R seno t ao quadrado, mais R cosseno t ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Ora, dá R ao quadrado. R ao quadrado eu posso pôr em evidência. R ao quadrado, o que fica aqui? Seno t ao quadrado, certo? Mais cosseno t ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, então isso aqui dá R2. Certo? Notação. Às vezes a gente escreve aqui, seno t ao quadrado, esse quadrado está no centro, ou assim, seno t ao quadrado. É a mesma coisa. Seno t ao quadrado aqui, seno de t ao quadrado, certo?
essas duas notações aqui. Para evitar qualquer coisa. Aqui. Esse é o ciclo de raio. Opa, eu apaguei o ciclo de raio R. De raio R de T é igual a R seno, que eu pus primeiro, ou cosseno? Seno T e mais R cosseno T, J. Tá aqui. Mas falta uma coisinha. Tá rodando assim ou tá rodando assim? Quando o tempo passa, eu rodo no sentido anti-horário ou rodo no sentido horário? Isso é importante saber, porque para onde o mosquitinho está indo, tá? Para cá ou para lá. Então tem que saber como que eu faço isso. A melhor maneira é faz uma tabelinha. Vamos fazer uma tabelinha? Vamos ver aqui. Onde você está no tempo zero? No tempo zero, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então, você está no 0i mais j. Concorda? Cosseno de zero é 1. Então, ficou R. Aqui fica R. RJ. O raio é R. Então, quando o tempo é zero, você está no 0i. Aqui é o eixo do x, né? Que o i está para cá. O j está para ali. Então, você está aqui. JR. Então, quando o tempo for zero, você está aqui. R. Oh, meu Deus. R. R pequeno. R zero. No tempo zero, você está aqui. Tempo zero. Põe zero aqui, dá zero. Põe zero aqui, dá 1. Você está no RJ. RJ para cá, você está aqui. Onde você estará no tempo π sobre 2. É claro que eu só vou pôr tempos que sejam ângulos que eu sei calcular. Não vou pôr π igual a 2, vou pôr π sobre 2. E é tudo em radianos, né? Não tem nada de grau aqui, é tudo radiano. R de π sobre 2. Quando é R de π sobre 2, quanto que é o seno? É 1. Então, você está no RI. E quanto que é o cosseno? É 0. Então, no tempo π sobre 2, você está no RI mais 0J. Então, você está RI, você está aqui. Esse daqui é o R de π sobre 2. Onde você está no R de π? Π seno dá 0, 0i, mais cosseno de π é menos 1. Então, você está no menos RJ. Então, você está aqui, nesse ponto, esse ponto, que é o R de π. Onde você vai estar? No R de 3π sobre 2. 3π sobre 2 dá menos 1, dá menos RI mais 0J. É só você substituir o ângulo aqui. Então, você está aqui. Este aqui é o R de 3π sobre 2. E onde você vai estar com 2π? Opa. R de 2π. R de 2π, opa, 0i. Mais 2π, o cosseno dá 1, mais RJ. Você voltou para o seu ponto inicial. Você voltou para cá. Esse aqui é o R de 2π. Você voltou. Portanto, você está rodando nesse sentido. Quanto tempo você gasta para dar uma volta? 2π segundos. Ou 2π minutos, ou 2π horas. Eu não pus a unidade do tempo, não interessa aqui. Então, a gente não fala em unidade de tempo. 2π. 2π unidade de tempo, eu dou uma volta. E, à medida que o tempo vai passando, eu fico rodando nesse círculo aqui, com velocidade. 2π.
certo? É isto. Agora é só fazer algum exercício. Obedece. O que vocês acham que acontece se eu trocar o seno por cosseno? Muda? Muda? Não, continua sendo um círculo, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, se eu trocar aqui para cosseno t i mais, vou pôr R aqui, R cosseno t mais R seno t j, o que vocês acham que acontece? Continua sendo um círculo de raio R. Raio R. Aqui, raio R. Aqui também. Continua sendo um círculo de raio R. Só que acontece o quê? Em vez de rodar no sentido horário, você vai rodar no sentido anti-horário. Só muda o sentido de rotação. E aonde você vai estar no tempo zero? Se você põe no tempo zero, aqui dá zero. No tempo zero, você vai estar aqui no tempo zero, ó. Esse daqui é o R de zero. R de zero, R de π sobre 2, R de π, R de 3π sobre 2, R de 2π. Voltei para o mesmo lugar, dei a volta completa, 2π. Só que num sentido e no outro sentido. Certo? Essa é a equação do ciclo. Nada mais simples. Não tem. Agora é só treinar aqui. Só vou trabalhar com o círculo centrado na origem. Tem outra situação, o círculo não está centrado na origem, é bem mais complicado. As equações são bem mais complicadas. Essa aqui é simplesinha, é ótima, mas faz tudo que a gente precisa. Porque o que você estuda na física? Movimento retilíneo uniforme. E depois, qual que é o outro movimento que você estuda? Movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente acelerado. Certo? Então, a física, ela estuda a reta ou o círculo. Geralmente, né, nos cursos aí de física. Então, nós vamos precisar disso aqui. Tá aqui. Tá aqui. Agora, eu vou aproveitar isso aqui para falar de uma coisa que olha, o que vocês acham que acontece? O que vocês acham que acontece se eu colocar seno de t ao quadrado? O que acontece? Bagunça tudo? Não bagunça. Porque se eu pegar o quadrado, o t ao quadrado é um ângulo. Então, um quadrado desse mais o quadrado desse continua dando raio R. Então, não... Aqui é J, né? Não mudou. Isso aqui continua sendo um círculo de raio R. O que mudou? O tempo aqui agora é ao quadrado, o tempo passa mais depressa. Então, onde eu estou no tempo zero? Se aqui for zero, seno de zero dá zero, eu estou aqui. Esse aqui é o R de zero. Onde tempo t igual a zero, eu estou no ponto R de zero, é o ponto 0i mais RJ. Ponto. Ok. Agora, se eu pegar o tempo π, se eu pegar o tempo π sobre 2, aqui dentro vai aparecer t ao quadrado, que é π sobre 2 ao quadrado. Alguém sabe calcular ângulo de π sobre 2 ao quadrado? Π ao quadrado, π sobre 2 ao quadrado. Quanto é o seno disso, cosseno? Não sei. Então, esquece o π e no lugar do t igual a π sobre 2, por que você não põe raiz quadrada de π sobre 2? Por quê? Se você coloca raiz quadrada, onde que o mosquitinho vai estar no tempo raiz quadrada de π sobre 2? Ele vai estar no R, seno de raiz quadrada de π sobre 2 ao quadrado e mais... mais R
cosseno de π sobre 2 raiz quadrada ao quadrado. J. Ah, mas isso aqui é o quadrado dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1. Então, isso aqui é RI mais π sobre, raiz quadrada de π sobre 2 ao quadrado, certo? Esse quadrado está lá dentro do cosseno, certo? Está dentro do cosseno. Raiz quadrada de π sobre 2 ao quadrado dá cosseno de π sobre 2, que é 0. 0J. Então, você está aqui. Esse aqui, R de raiz quadrada de π sobre 2. O que aconteceu? Eu andei mais depressa. É a mesma trajetória que eu faço andando mais depressa. Isso que a gente chama de parametrizações. É você ter a mesma trajetória, só que você vai mais depressa ou mais devagar. Isso confunde, o aluno tem dificuldade em entender o problema da parametrização. Mas é importante, porque às vezes você, por exemplo, para você entender o movimento acelerado, o movimento circular acelerado, a gente vai precisar pôr um T2 aqui. Então, tem esse problema de parametrização. Aos poucos a gente vai fazendo alguns exercícios sobre isso. Mas aqui ficou bom, esse exemplo ficou bom para você pensar o que é parametrização. Não mudou, continua sendo um círculo de raio R, mas você anda mais depressa. Anda mais depressa. Isso que dá a diferença de parametrização. Ok? Então, esse é o círculo. Importantíssimo, tem que saber, tem que calcular. Agora eu vou dar mais um tipo de curva. Observe que isso aqui, essa curva está no R2. O círculo nós só fizemos no R2. Não vamos fazer círculo no R3, só no R2. Então fizemos a reta no R3, o círculo no R2, e vou dar mais um tipo de caminho, de trajetória, porque a gente já está acostumado com ela. Que é gráficos de funções como trajetória. Trajetórias. Gráfico de função como trajetória. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo simples. Y igual a x ao quadrado. Nós sabemos que o gráfico da função x ao quadrado é a parábola. Ora, a parábola não é uma trajetória? Olha aqui. É a trajetória. Então, eu preciso... Como é que eu vou passar isso aqui para a linguagem de função vetorial? Tem várias maneiras por causa desse problema da parametrização. Por isso, você pode achar num nível diferente, mas esse jeito que eu vou fazer não tem mais simples. R de T. Alguém precisa ser o I, alguém precisa estar no J. Olha, todo pontinho aqui é da forma x ao quadrado. X ao quadrado. Nada mais simples do que eu escrever o quê? A primeira coordenada é x. Eu vou fazer o x igual a t. Então, eu chamo de t. A segunda coordenada é x ao quadrado. Então, fica t ao quadrado. T ao quadrado. Acabou. Então, basta fazer x igual a t. É claro que eu posso pôr x e x aqui, também é uma trajetória, só que a gente está acostumado a pensar no reloginho lá e a posição. Reloginho e posição. R de t é TI mais T2J. Portanto, você agora, com essa notação, você esquece o que você aprendeu lá no cálculo 1, que é o y igual a x2, e agora tudo passa a ser um R de t. E aí você sabe onde você está. Quanto que é o R de 1? O R de 1 é 1i mais 1j, não é? O 1 precisa pôr, é i mais j.
porque é 1. Então, no R de 1, se aqui é o ponto 1, 1, esse aqui é o R de 1. R de 1. Ah, e os negativos? Ah, quem que é o R de menos 2? R de menos 2 é menos 2i mais 4j, que é t ao quadrado. Então, o R de menos 2, aqui é menos 2, aqui é 4. Então, o R de menos 2 é esse vetor aqui, R de menos 2. É esse vetorzinho que bate nesse ponto da parábola. Que ponto que é esse? O menos 2, 4. Então, o mosquitinho está indo aonde? Aonde? Quando o tempo está passando, como o tempo virou o x cresce para cá, o tempo cresce para lá. Então, você está com esta orientação. Pronto. O que nós ganhamos com isso? Nós conseguimos passar todas as funções que vocês conhecem, vocês agora têm condições de escrever elas na forma vetorial. Todas. Todas as funções que vocês viram. Todas. Todas as funções que vocês viram. Então, eu pergunto para vocês. Que curva que é essa? Ti mais E elevado a T. Que curva que é essa? Oh, difícil. Como é que eu... Não, T, F de T. Essa curva é nada mais, nada menos que o gráfico da exponencial. Vocês sabem que é assim. E sempre andando para lá. Essa curva essa trajetória é exponencial. Ah, e essa daqui? R de T igual a TI mais seno TJ. Como é que eu vou traçar isso? Eu vou precisar de um software? Não. T, F de T. Isso daqui é nada mais, nada menos que o gráfico do seno. Como que é o gráfico do seno? O gráfico do seno é assim. Pronto, essa é a trajetória. E sempre indo para a direita, porque o tempo virou o x. Ou melhor, o x virou o tempo. Então você pode, dessa forma, você pode modelar qualquer gráfico. Isso, então, nos dá um arsenal de trajetórias para a gente fazer exercícios muito bom, certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é uma coisa do cálculo 1. Vimos as funções. O que nós queremos fazer agora? Derivada da função. Então, o próximo vídeo é sobre o quê? Como que eu derivo funções vetoriais. É o cálculo diferencial para funções vetoriais. Certo? Então, a próxima. Mas antes, dê uma estudada nisto. Novamente, dê uma olhadinha aí no capítulo 13, que agora já ficou. Tem diferenças do jeito que eu faço, do jeito que o livro faz, mas nada muito complicado, né? Eu faço mais simples que o livro, acho, certo? Então, tá aqui. Tem os desenhozinhos, equação da reta, ela faz um pouquinho diferente da que a gente fez, mas dá para fazer. Depois tem exercícios, certo? Tá aqui. Tá aqui. Aí depois vem o 13.2, que é o cálculo de funções vetoriais, é o cálculo diferencial, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Ok? Então tá bom.